Queridos irmãos, vamos todos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8. Hoje continuaremos a nossa sequência de estudos no livro de Apocalipse, tendo como unidade o capítulo 8, versos de 7 a 13. Você que está nos acompanhando desde o início dessa série chamada Beleza do Fim, pode acessar ou compartilhar com outras pessoas através do nosso canal do YouTube todas as exposições anteriores. Hoje nós daremos continuidade à nossa sequência de estudos, analisando o capítulo 8, versos de 7 a 13. Vamos ler primeiramente o texto todo na íntegra. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto no dia como também à noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda hão de tocar. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, que texto desafiador para nós essa manhã, como tem sido estudar Apocalipse todos os domingos, mas em mais uma ocasião sabemos que o ministério de iluminar o nosso coração com a verdade é do Senhor. Por isso, que esse momento seja de edificação para a tua igreja, que possamos olhar para a tua palavra sempre com admiração, temor e confiança de que o fim de todas as coisas é belo, como a tua palavra revela para a tua igreja. Então, nos conduz nesse momento e que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Meus irmãos, semana passada nós mergulhamos no capítulo 8 de Apocalipse e observamos que do verso de 1 a 6 há um preâmbulo de abertura sobre os 7 selos. Então, hoje nós continuaremos essa navegação neste capítulo, que vai nos mostrar as 4 primeiras trombetas que são tocadas, o que elas anunciam e o que acontece consequente ao tocar de toda essa atitude de juízo que nós já explicamos bastante detalhado na aula passada, sobre como o capítulo 8, na verdade, é um intervalo de tempo entre o final do capítulo 6 e o capítulo 7. Aprendemos que na aula passada, no nosso domingo passado, Deus responde ao clamor da igreja no capítulo 6. Nós observamos que o capítulo 6 mostra como que aquele anjo que fora designado para colher as orações dos santos ao longo da história, como ele prepara o ambiente místico e sobrenatural com a figura do incenso, do incensário de ouro e muito incenso, para que as orações fossem purificadas, traduzidas pelo ministério do Espírito Santo e levadas à presença de Deus, exigindo ou esperando dele, melhor dizendo, uma resposta. Aprendemos que no final do versículo 4 e do capítulo 5, versículo 5, Deus então responde à oração do seu povo. Oração essa por juízo divino no capítulo 6, versos de 9 e 10. Então, depois de ouvir esse clamor dos santos, Deus decidiu responder. E ele instruiu o anjo, no versículo 5, a jogar sobre a terra, a tirar fogo que ele pegou do altar do Senhor
e agora o que virá como consequência será anunciado pelas trombetas. Esse é o versículo 6, onde os anjos agora se preparam para fazerem 7 anúncios de juízo de Deus sobre o mundo no fim de todas as coisas. Então aprendemos que o soar da trombeta anuncia aqui o anúncio real e poderoso de alguém que trará uma palavra de juízo. E demos até o exemplo da música lá do Jornal Nacional, do Plantão da Globo, que anuncia uma notícia importante que virá. Assim é o exemplo das trombetas. Elas preparam o mundo para que eles calem a sua voz e ouçam o juízo de Deus que virá sobre a terra. Então, as trombetas aqui, elas sempre são tocadas antes do que vai acontecer como um anúncio. O que ele prometeu começará agora. E esse é o teor, então, desse momento onde perceberemos que o juízo de Deus vai afetar a criação. É preciso que eu deixe registrado que o livro de Apocalipse, ao longo da história, teve diferentes abordagens hermenêuticas. Explicamos isso talvez na primeira aula, quando ainda foi lá pelo Zoom, bem no começo mesmo. A maioria das pessoas aprendeu a ficar em 2 correntes hermenêuticas. Uma delas de forma alegórica demais. Então, uma parte da escola de tradução e interpretação de Apocalipse lê isso aqui e acha que não é literal, que tudo é apenas uma figura de linguagem joanina para o povo cristão judeu do primeiro século. Mas nós já aprendemos que essa abordagem chamada de preterista alegórica descartaria a importância de Apocalipse para hoje, já que foi uma coisa só para aquele tempo. Aprendemos também que essa mesma escola alegórica diz que isso vai acontecer apenas no momento final e que as coisas aqui não podem ser enxergadas dessa forma. Essa escola, também chamada de futurista, desqualificaria o livro de Apocalipse para hoje, já que ele não tem nenhuma importância significativa hoje para a igreja. Então, apresentamos na primeira aula a abordagem que eu defendo para o livro de Apocalipse. É um nome meio extenso, chamado de histórico idealista redentivo. É uma abordagem hermenêutica que diz o seguinte: Apocalipse é um livro que interessa à igreja, porque narra a trajetória desde a ressurreição até a parousia. Isso nos leva a perceber, através de links com outros livros da Bíblia, que muitas coisas aqui são, sim, literais. E hoje nós vamos aprender esta forma. Nós vamos perceber como Deus vai usar elementos naturais, eu tenho sinalizado isso ao longo das últimas aulas, como que Deus vai usar a própria natureza, os elementos da criação, para destruir e punir os pecadores. Por isso nós estamos percebendo eventos naturais catastróficos se repetindo aqui, sendo já mencionados no Antigo Testamento: relâmpagos, trovões, terremotos, maremotos. E hoje nós vamos perceber que terra, mar, rio, fontes de águas, corpos celestiais, todos eles serão usados por Deus para punir os inimigos da cruz. O versículo 7 nos mostra que a cada trombeta que é tocada, que é ressoada, chega uma destruição a uma área divina, a uma área da criação divina específica. Cada trombeta anuncia uma destruição ou um ataque catastrófico a uma área que o próprio Deus criou. Uma vez que a queda em Gênesis deturpou, manchou, maculou toda a criação, não apenas o homem, mas Romanos capítulo 8 diz que toda a criação espera ardentemente essa remissão. Deus usará a própria natureza para punir os ímpios e o pecado, para que tudo se refaça no final de Apocalipse. Então, se você ler, por exemplo, Pedro, nós já lemos esse texto, capítulo 3, se você ler Romanos, você vai perceber que há sim uma indicação. Este planeta, a Terra, o cosmos, o ambiente físico natural, sofrerá um abalo catastrófico inigualável. Pedro fala de a criação ser derretida. Ele usa uma expressão muito forte no grego, dela ser abalada de forma tão intensa que se desfará todos os elementos
que nós entendemos da tabela periódica. Então, se nós observarmos agora, essas trombetas que vão ressoar, elas anunciam esse momento catastrófico, e hoje nós vamos ficar nas 4 primeiras trombetas. Eu quero caminhar com vocês até a 4ª trombeta. Por quê? Detalhe importante. É característico de João que ele faça os anúncios em 2 partes. Quando nós vimos das igrejas, foi parecido. Quando nós observamos os 7 selos, percebemos que há uma pausa entre um pedaço e o outro. Aqui acontece assim, da 1ª à 4ª trombeta, os eventos seguem em sequência. Mas o versículo 13 é o intervalo onde João muda a sua lente, ele vê uma outra coisa, para depois voltar nas 3 últimas trombetas, que também terão uma interrupção no capítulo 10 e 11, antes que chegue a última trombeta, tá bom? Então, seguindo essa ordem, o versículo 7 nos diz que o juízo relatado aqui se assemelha à 7ª praga que Deus enviou ao Egito. Daí a minha tese e a minha abordagem de que os elementos aqui não são figurativos, são históricos, porque já aconteceram com comprovação histórica. Se fosse um elemento apenas figurativo, alegórico, não haveria uma necessidade de uma comparação com um evento que os judeus já sabiam como era. Então, por haver uma citação histórica, uma menção histórica de um evento, o que está escrito aqui, literalmente, é físico, histórico e natural. O versículo 7 diz que após o primeiro anjo tocar a trombeta, houve saraiva e fogo, que caiu sobre a terra. E esse impacto queimou a 1/3 parte da terra, das árvores e de toda a agricultura. Você pode traduzir área verde aí como área própria para plantio e consumo humano. Claramente, uma comparação com Êxodo capítulo 9, você pode abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 9, versos de 24 a 26, quando na praga sobre o Egito, não precisamos ler toda a praga, 24 ao 26, houve então uma chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, da qual nunca houve em toda a terra. Observem que o versículo 24 diz que houve uma chuva de pedras e fogo misturado. Toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homem como animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo, que quebrou todas as árvores do campo. Claramente, assim como nas pragas do Egito, esses substantivos, saraiva, fogo e sangue, precisam ser interpretados corretamente. Primeiro, nós percebemos a comparação das 2 coisas. O texto fala que em determinado momento, chove do céu pedras incandescentes, possivelmente traduzidas do original por João como uma chuva de meteoros, uma chuva de meteoritos, ou meteoros é maior do que meteorito, mas uma chuva intensa que vinha do céu, grandes pedras incandescentes que atacavam, caíam sobre a terra. O que essa trombeta aqui anuncia é um tipo de tempestade que cai sobre a terra, aterradora e inigualável. Alguns dizem que essa mudança climática, essa queda de corpos celestes incandescentes, vai provocar várias outras tempestades com granizos, relâmpagos, fogo provocados por raios, matando gado, destruindo a agricultura, destruindo o que o texto diz, homens e pessoas que se equivalem a uma 1/3 parte da terra. O sangue aqui já foi interpretado por alguém como sendo aquele banho de sangue mensurado pelos historiadores em Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, depois da invasão do Império Romano a Jerusalém. Flávio Josefo, um dos historiadores judaicos mais proeminentes, diz que fora tamanho o banho de sangue, a morte, o genocídio sobre os judeus, que o sangue dava na altura dos tornozelos dos soldados romanos enquanto eles passeavam pelas ruas de Jerusalém. Então aqui, por causa de intensa atividade celeste, incandescente, caindo, destruindo tudo, haverá incêndios,
haverá morticídio geral, e essa chuva de corpos celestes vai afetar muita gente. O efeito aqui é devastador. No original grego, a palavra que João usa aqui para queimar é importante ser traduzida aqui. Não é apenas uma queimadura de um fósforo, mas é um calor tão intenso que acho que carboniza ou carbonifica? Agora quem sabe? Carboniza. Tudo ao seu redor. É tão quente o calor, são tão intensas as chamas, que a ideia de queimar aqui enfatiza a alta e elevada temperatura que carbonizará tudo ao seu redor. É interessante você lembrar que alguns filmes de Hollywood já tentaram relatar esse tipo de coisa, corpos celestes caindo e aquele fogo se espalhando. Um bem fácil de lembrar é o filme Presságio, com Nicolas Cage, que no final há uma onda de calor que vem derretendo e consumindo tudo ao seu redor. Essas tempestades globais se tornaram temas de filmes de Hollywood, mostrando que existe uma preocupação, pelo menos na cultura popular, de que haverá sim um evento tão catastrófico vindo do céu que poderá extinguir a humanidade. O detalhe do versículo 7 sobre as ervas verdes mostra que o mundo sofrerá com a falta de alimento, porque os campos serão devastados, haverá prejuízo na alimentação mundial. Onde houver terra verde, plantação, onde houver agricultura e possivelmente pecuária para exportação, será atingido por essa tempestade e as suas consequências globais de fome e pobreza se espalharão por todo o mundo. É interessante observar um detalhe importante. Do 7 ao 12, João cita que apenas uma terça parte será atacada. E alguns tentaram dizer o seguinte: não, essa terça parte aqui são os ímpios. Mas nós já aprendemos que enquanto os selos mostram como a igreja sofre ao longo da história, as trombetas mostram como o ímpio sofrerá o juízo de Deus. Então, nesse momento aqui, são os ímpios que estão sofrendo o juízo divino. Mas por que apenas uma terça parte em cada um desses eventos será afetada? Porque mesmo diante do juízo, Deus continua sendo misericórdia. Deus continua sendo compaixão. Então, mesmo diante da severidade da destruição que está vindo, Deus não aniquila todos de uma vez, para que, primeiro, o povo veja a sua fidelidade. Ele está fazendo o que falou que iria fazer. E segundo, para que nenhum desses ímpios, quando chegassem no inferno, pudessem dizer que Deus foi injusto. Primeiro, Deus anuncia o que vai vir. As trombetas confirmam o anúncio do seu juízo. Terceiro, ainda vivem ou sobrevivem pessoas para que eles possam relatar e perceber que mesmo vindo de Deus, Deus teve misericórdia. Mas nós vamos perceber ao longo das trombetas, principalmente no capítulo 9, verso 20 e 21, que mesmo diante dessa atitude de misericórdia, o ímpio tem um coração tão duro que ele não vai se arrepender, ele não vai se dobrar. Então, nós não devemos ter uma atitude que a Bíblia não tem. O problema da teologia contemporânea é que nós depositamos no ímpio uma atitude que ele jamais terá. E muitos apostam na mudança do ímpio pela mudança do seu coração natural. E achamos que se Deus desse mais uma oportunidade, o ímpio mudaria. Se Deus estendesse um pouco mais a sua misericórdia, a pessoa mudaria. E as trombetas vão dizer o seguinte: não. Desde o antigo mundo, desde quando a Bíblia foi escrita, nós temos em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, que o homem não muda o seu coração caído. Desde Gênesis capítulo 6, versículo 5, é impossível que o homem mude a sua natureza por ele mesmo. E a prova das trombetas são essas: Deus derramará juízo, mas será misericordioso. Na cabeça dos novos teólogos humanistas, talvez isso fosse uma possibilidade deles se arrependerem. Eles viram o que Deus está fazendo, eles vão se arrepender. Mas o capítulo 9 mostra, eles não vão se arrepender. Sabe por quê? O ímpio odeia a Deus. No inferno não existe ninguém arrependido. No inferno não existe ninguém querendo uma segunda chance. No inferno não existe ninguém que ore e peça: Deus, me tire daqui.
Isso é um folclore criado dentro do evangelicalismo humanista. O ímpio odeia ao Senhor. Aquele que está no inferno, ele odeia a Deus com toda a sua raiva. Por isso que mesmo aqui, nós vamos perceber que as trombetas mostram, o ímpio não ama ao Senhor. Ele não quer Deus, ele odeia ao Senhor. E por mais que Deus derrame juízo, ele não vai se converter. Por quê? Regeneração, circuncisão do coração, são doutrinas bíblicas que mostram que somente Deus faz isso. Ninguém vai ao Senhor, ninguém aceita a Jesus, ninguém ama ao Senhor primeiro. Isso são desvios teológicos de uma teologia fraca. Se Deus não amar primeiro, o ímpio não ama ao Senhor. Se Deus não chamar, se Deus não mudar o coração, Deuteronômio fala que Deus rasga o nosso coração. Ezequiel fala que Deus tira o coração de pedra e bota um coração de carne, para que nós possamos amar ao Senhor, assim diz o texto. O ímpio, com seu coração carnal, odeia ao Senhor, ele não ama ao Senhor, ele não se arrepende dos seus pecados, ele não tem consciência culpada de pecado, porque ele é cego em seu entendimento. Efésios capítulo 4 diz isso. Ele é obscurecido do seu entendimento, ele odeia ao Senhor e a sua lei. Então, o versículo 7 mostra que esse elemento natural, uma chuva de grandes pedras incandescentes, vindas do céu, destruirão e atacarão toda a terra, prejudicando a pecuária, a agricultura, semeando vidas aos milhões, gerando fome, escassez de alimento, destruição de florestas, queimadas, poluição sobre toda a terra. Versículo 8 diz que o segundo anjo então anuncia a trombeta. Quando os anjos tocam, o mundo sabe, virá alguma coisa poderosa. Só que agora observem que o versículo anterior narrou a devastação na terra, nos campos e pastos. O versículo 8 agora foca no mar. João tenta ilustrar a sua visão usando um termo como que. Então observem que o texto não fala que caiu uma montanha do céu, como que uma grande montanha. João tenta comparar o que ele está vendo. Imagina, João está vendo aquilo tudo ali, meu Deus, o que eu posso descrever aqui rápido? O que eu estou vendo é como que uma montanha. E ele vê essa montanha vindo, ardendo em chamas. Percebam a minha tese desde alguns domingos atrás. A destruição virá por elementos naturais. Quedas de elementos celestes, terremotos, tsunamis, maremotos, movimentação desordenada das placas tectônicas. Nós vamos perceber que Deus usará o mundo para punir os próprios ímpios. E aqui João vê essa grande montanha ardendo em chamas caindo sobre o mar. Podemos claramente aqui imaginar a diferença do verso anterior. No verso anterior, talvez tem Sara, Nayara, quem mais? Os meteoritos. Mas aqui há um corpo celeste maior. No original, a palavra asterix é uma grande pedra caindo sobre a terra. Então, o meteoro, que é maior que o meteorito, é o meteoro. Caindo rasgando os céus em chama. Imagina esse grande corpo celeste em atrito com a atmosfera, vindo incandescente, gerando esse rastro no céu de fumaça e fogo, caindo em um oceano. A aceleração, a velocidade do impacto desse corpo celeste contra o oceano, ao mergulhar, instantaneamente vai elevar a temperatura das águas, matando milhares ou milhões de espécies aquáticas em segundos. O texto diz isso. Ele vem como uma grande montanha, ardendo em chamas, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu terça parte da criação de vida existente no mar. O choque de temperatura elevará as águas oceânicas em milhões de graus Celsius, eliminando tanto a água numa grande nuvem densa de vapor, como também eliminando toda ou grande parte das espécies aquáticas. O impacto deste corpo celeste, além de eliminar vidas em segundos, criará tsunamis de perspectiva global. Por isso que o texto fala que será destruída as embarcações. As embarcações aqui
vistas por João na ilha de Patmos como uma grande movimentação econômica, militar daquela época. O impacto das ondas será tão severo que o mar será sacudido, revirado, cidades inteiras litorâneas serão inundadas em questão de minutos pelo impacto dessas ondas. Não haverá a mínima chance de defesa, no versículo 8 e 9, nesta segunda trombeta, quando essa grande montanha vier em meio de juízo. Mas observe que haverá misericórdia de novo. As cidades mais altas, os povos mais distantes do litoral ficarão vivos, porque apenas uma terça parte será impactada por esse flagelo. Ainda haverá comércio via mar, ainda sobrará o mar de alguma forma, ainda haverá algum tipo de diversidade de vida marítima, pois apenas um terço foi estragado. Mas imagina a vida após isso, os impactos globais deste segundo flagelo. O mundo não será mais o mesmo depois dessa segunda trombeta. Os versículos 10 e 11 nos mostram a sequência. O terceiro anjo toca a terceira trombeta. A sequência é essa: terra, versículo 7, e pasto. Versículo 8 e 9, mares e oceanos. Agora as águas doces, rios e fontes de águas potáveis serão afetados. Aí, coitado do Ecos de Gaia, todo o trabalho das nascentes aqui vai por água abaixo no juízo final. O versículo 10 e 11 diz que o anjo toca a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, uma estrela. E agora há diferenças aqui. Meteoritos, meteoros, e agora ele fala de estrela, um corpo celeste com mais massa e densidade. E agora observem que essa estrela recebe um nome, absinto. Muitos comentaristas aqui escorregam um pouco, porque eles tentam dizer que essa estrela é um anjo. Porque no capítulo 9 nós vamos ver um anjo caído. Vai falar sobre um anjo que caiu do céu, uma estrela caída do céu na terra que tem vida, versículo 1. Mas o detalhe aqui é que não há muita segurança interpretativa para dizer que essa estrela que recebeu um nome é um ser celestial. E os comentaristas dizem o seguinte: há menções de estrelas como sendo anjos no Antigo Testamento. Mas eu prefiro continuar a sequência dos versículos da primeira à quarta trombeta, entendendo que João está descrevendo coisas naturais usadas por Deus para juízo, e não a figura de um anjo, como nós vamos ver na quinta trombeta. Acompanhe comigo o raciocínio. Vem uma grande estrela, observem que o texto diz, versículo 10, que ela é uma grande estrela. Isso é importante. Grife aí na sua Bíblia. Ardendo como tocha. De novo, João está descrevendo a entrada de um corpo celeste na atmosfera da terra e o atrito com o ar, gerando esse rastro de fogo e nuvem, sendo percebida pelo seu tamanho em todo o lugar. Diferente de uma estrela cadente, que quando você vê à noite, você faz logo o seu pedido, né? Aqui esse corpo celeste vai ser visto à luz do dia, a hora que ele cair, e vai ser aquela coisa assustadora. Veremos ele rasgando o céu de forma inconfundível. E agora ele cai em uma fonte ou num grande celeiro de fontes de águas potáveis do mundo. O interessante aqui, na descrição lógica de João, é que essa grande estrela terá um impacto tão profundo, tão forte na terra, que os seus efeitos alcançarão os lençóis freáticos, as fontes naturais, de modo que, a partir deste impacto, todas as águas, ou um terço das águas potáveis e doces do mundo, serão envenenadas. Por isso, a alusão do termo absinto com o impacto da estrela. O que João está dizendo aqui é o seguinte, tente seguir o raciocínio. Este corpo celeste trará consigo substâncias tóxicas que envenenarão as águas doces do mundo
E quando essas substâncias próprias dessa estrela entrarem em contato com as nascentes, as águas se tornarão improdutíveis. Perdão, água para mim, amor. Se tornarão amargosas e envenenadas. Por isso que quem consumir essas águas morrerá. O detalhe importante é que o nome absinto era usado para uma erva já conhecida dos judeus pelo seu teor amargoso e quase que incapaz de gerar algum benefício. Literalmente uma erva que envenenava. Ao cair do céu, as pessoas vão ver essa estrela cadente caindo, o impacto grande se remete à sua extensão e também ao seu poder destruidor. Nunca houve nada comparado a isso. E João faz uma comparação. Versículo 11, o nome dela é absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. Ele coloca um nome qualquer. Ele diz, olha, por causa do que ela fez, o nome dela é isso. Não foi o anjo que disse, olha, bota aí o nome dela. Mas ele vê o efeito do que ela acontece, do que ela faz. E o versículo 11 diz, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A palavra absinto significa uma erva amargosa, que não é apenas amargo, mas envenena as águas potáveis. Ou seja, nós não teremos mais vida marítima oceânica e agora as águas doces dos rios e das fontes serão contaminadas, exterminando os animais que fazem uso. Obrigado. Só. Que fazem uso das águas doces e o próprio homem não consumirá. Um detalhe importante é um comentário que eu li sobre isso. O efeito desta grande estrela será mais duradouro. Até que o mundo entenda a causa dessas mortes por envenenamento, muitas pessoas terão morrido sem saber a causa. Isso já aconteceu na história do mundo, quando, me perdoem o lapso temporal, na Europa, quando a cólera se tornou uma praga, principalmente na Inglaterra, os homens não sabiam que eles estavam morrendo por causa da água. As cidades inteiras estavam sendo dizimadas até que eles descobrissem que a causa da morte era a água que eles estavam consumindo, que trazia a cólera. Será exatamente a mesma coisa aqui. Fora os impactos imediatos dessa estrela, toda a devastação, pessoas vão morrer durante muito tempo sem saber que a causa é alguma substância tóxica trazida por essa estrela ou que fará parte da sua composição, que matará as pessoas aos poucos. Isso mostra o efeito duradouro deste novo flagelo. Interessante destacar também que, poeticamente, a palavra absinto era usada no Antigo Testamento como uma ilustração sobre punição pelos pecados, Jeremias 9,15. Absinto era usado para falar sobre justiça corrompida, Amós capítulo 5, versículo 7. João está usando uma ilustração de duas vias, explicando o que ela faz, mas dizendo esse juízo vem por causa dos pecados, por causa da corrupção da humanidade e por causa do que a alma de vocês é amarga e impura, por isso o mundo será punido. O absinto, portanto, é exemplificado para simbolizar a causa do juízo divino. O envenenamento dessas águas trará uma toxicidade irreversível. Onde quer que seja misturada a composição dessa estrela com as fontes de águas, elas se tornarão envenenadas para sempre. Cidades inteiras sofrerão crises hídricas, lavouras, pastos, campos, cidades inteiras ficarão impossibilitadas de usar esse bem essencial, água potável. Estamos todos preocupados aí, porque o racionamento de energia vai começar, vai aumentar a conta de luz, porque não tem chuva, não tem água, as hidrelétricas estão com problema, o preço da energia vai subir. Imagina quando isso acontecer. Não poderemos usar água doce, lavouras, cidades, pastos, não poderemos usufruir do prazer de beber um copo de água gelada. A água se tornará um bem tão valioso
que nem todos poderão ter acesso. A água se tornará tão cara que nem todos terão o prazer de beber um simples copo de água. Esse é o teor do terceiro flagelo. A quarta trombeta, no versículo 12, agora mostra a evolução do impacto. Pastos, mares, fontes de água doce já foram afetadas. Pecuária, lavoura, agora a quarta trombeta envolve uma catástrofe que abala o cosmo e a atmosfera da Terra. Para os mais jovens aí, não tão mais jovens, o filme Matrix, quem já assistiu, é fruto de e também o Exterminador do Futuro, isso aí é só para quem já gosta um pouco mais. Mostra que os homens tentaram queimar o sol. A ilustração que eles usam em Matrix é escurecer o sol. E no filme Matrix era porque as máquinas estavam se aproveitando da energia solar instalada pela empresa do Bebeto para não dependerem dos homens. Então, qual foi a estratégia? Nós vamos escurecer o sol. E os homens, então, lançam bombas atômicas na atmosfera que criam grandes nuvens que impedem a presença da luz solar. E aí acaba que isso piora o mundo e o filme Matrix está lá para você assistir em 3 sequências, né? Uma trilogia. No Exterminador do Futuro, a mesma lógica. Aqui nós temos algo semelhante, só que não feito por homens. Entenda o versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia quanto de noite. Parece, lendo o texto, que João está vendo fora da atmosfera, mas nós não podemos deslocar João, o intérprete, o narrador, do cenário. Ele não está vendo de fora da Terra, ele está vendo de dentro da Terra o que está acontecendo na atmosfera. Então é importante que você perceba que essa alteração dos astros não fora o Sol que fora atingido, mas a atmosfera terrestre foi atingida. Não fora a Lua que foi destruída, mas é a nossa percepção sobre esses fenômenos celestiais. E se você perceber, não é um eclipse. Em Apocalipse 16, verso 10, abre aí para você ver, há a menção de um eclipse. Eu acho que eu anotei o texto errado. Não era esse texto. Aí agora eu não vou lembrar qual é. Há a menção de um eclipse, esqueça esse texto. Onde um eclipse, a terra escurece por um determinado tempo e depois volta. Mas aqui o que ele está dizendo é o seguinte, parecido com a 9ª praga do Egito, agora sim, esse eu sei que está certo, Êxodo 10, versos 21 a 23. Para que você lembre qual foi a 9ª praga, foi o escurecimento do sol. Abra lá em Êxodo, capítulo 10, versos 21 a 23. Estamos no tempo, estamos certinho no nosso tempo aqui da aula. Observe o que diz Êxodo 10, 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aqui não foi a Equatorial que deixou de trabalhar e caiu uma fase e não ligou a energia de ninguém. O que a 9ª praga descreve foi uma densa tempestade de areia ou uma densidade de nuvens tão poderosas de neblina como aconteceu na Inglaterra da era elisabetana, aqui no início do século XX, onde houve durante 3 dias em Londres uma densa neblina e nevoeiro que atrapalhou toda a movimentação da cidade. Por causa de quê? Da queima de carvão para fornecimento de energia nos lares. Então, ou sendo uma tempestade de areia, ou sendo uma densidade de nuvens e neblinas, diz que a terra do Egito ficou em trevas durante esse tempo. Mas, na terra de Gósen, que era a habitação dos escravos, aquilo não afetou, mostrando que era bem localizado a 9ª praga.
aqui em Apocalipse parece alguma coisa da mesma forma. Uma consequência atmosférica do que já aconteceu anteriormente. Lembre-se, o impacto dos corpos celestes levantará densas nuvens de poeira. As queimadas, frutos dos incêndios, levantarão poeira e fumaça. Os vulcões em erupção levantarão densas nuvens que serão lançadas pela atmosfera. Por isso que entende-se aqui uma sequência natural de eventos comandados por Deus. Essa densa nuvem levantada gera uma cortina de fumaça tão pesada que bloqueia a entrada de luz solar. É 12, né, que eu estava dizendo? Pronto, é por isso que é bom ter um co-pastor. 16, 12. 6. Pronto, então 6, 12, eu anotei 16, né? Isso mesmo, perfeito, obrigado, é isso mesmo, 6, 12, eu botei 16. A consequência dos impactos anteriores é que essa densa nuvem de poeira ou cortina de fumaça bloqueia a luz do sol, bloqueia a luz da lua e não dá para a humanidade ver o céu por um determinado tempo. A trombeta aqui não anuncia a destruição em massa, como as outras, de uma terça parte. Mas imaginem os efeitos de um tempo sem luz solar, sem a luz para a realização da fotossíntese, para os efeitos disso no consumo de energia, que já estará escasso. Essa escuridão prolongada pode trazer efeitos irreversíveis em ecossistemas e populações. O mundo não ficará em trevas nessa intensidade para sempre, mas o seu efeito catastrófico trará mudanças nas civilizações. Animais, plantas, cidades, tráfego aéreo, rodoviário, marítimo, tudo será abalado. E fora um detalhe, a qualidade do ar. Uma coisa que a gente às vezes não percebe é que tudo isso vai piorar o simples aspecto de nós respirarmos. Você que está achando ruim respirar com máscara que te sufoca, imagina como vai ser respirar aqui. Toda a densidade de sujeira no ar, como será difícil. Quem assistiu a série Dark, viu que lá no futuro as pessoas usam máscara. Parece que é uma tendência apocalíptica natural que Hollywood está mostrando. O golpe está aí, né? Cai quem quer, a coisa está sendo já revelada. O mundo terá um fim catastrófico para o ímpio em todas as situações. Se você gosta desse tipo de filme, eu gosto muito de assistir para me preparar, né, Apocalipse zumbi, essas coisas todas, você vai ver que todos eles mostram uma coisa em comum. Respirar será difícil, beber água potável será um luxo. Assista o livro de Eli. Quem já assistiu o livro de Eli? Lembra o que era o custo de beber um gole d'água? Meus queridos, a Bíblia já sinalizou isso antes de Hollywood. O mundo está sendo levado para esse fim e Jesus disse que era necessário que isso acontecesse. Quem se livrará deles? Vamos ver o verso 13. Então vi e ouvi uma grande águia que voava e dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. Pare bem aí. Lembre-se de um detalhe, para que você não fique apavorado com medo da vida. A expressão, os que moram na terra, serão aqueles que não estarão no capítulo 7 com o Senhor. Olha que alegria. Eu e você nem saberemos o que está acontecendo aqui. Porque os que moram na terra significam aqueles ímpios que ficaram na terra, enquanto no capítulo 7 os santos estão com o Senhor no grande culto. Quem sofrerá tudo isso? Você que está me assistindo, nós que estamos aqui, que na nossa desobediência e dureza de coração não aceitamos o Senhor. A igreja será poupada disso, a igreja não passará por isso, porque o juízo é para o ímpio, não é para a igreja. Agora, essa ave que aparece no céu, depois de todo esse caos estabelecido, Deus usa a própria natureza para falar para os homens. Isso é muito importante aqui. Os ímpios não ouviram os pregadores. Os ímpios não receberam os folhetinhos evangelísticos. Os ímpios não aceitaram a voz da verdade sendo pregada por outros homens. Quando a igreja foi retirada, agora virá um animal para dizer: vocês não ouviram a igreja, vocês não sabem o que está aguardando vocês.
Olha o que a águia diz: ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombetas, dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Em outras palavras, é o seguinte: vocês ainda não viram foi nada. O que vai acontecer com os 3 que vão vir ainda é pior. Vocês estão reclamando porque está caindo estrela, porque está morrendo gente com calor, com queimada? Vem coisa pior. E a coisa agora é a seguinte: 1ª a 4ª trombeta, eventos naturais. 5ª a 7ª trombeta, efeitos espirituais, emocionais. O texto diz que os homens vão desejar a morte, mas não vão conseguir. De tão atormentados que eles serão: meu Deus, eu quero morrer. Deus: não, agora tu vai sofrer. Ai do ímpio que ficar para isso aqui. Siga a linha. Uma vez que o ímpio não ouviu a advertência da igreja, uma vez que o ímpio chamou o crente de fanático, de alienado, de gado, de qualquer coisa que seja, Deus usa um animal para anunciar aquilo que a igreja tanto falou. Não é a primeira vez que Deus usa um animal para falar. Mas agora o animal está dizendo: além das dores físicas, os ímpios serão atormentados espiritual e mentalmente. O brado da águia reforça que quando o ímpio não ouve um homem, Deus levanta até as pedras para falarem com ele. Não é a primeira vez que um animal corrige e exorta um humano. Em Apocalipse 13 nós temos um outro evento, em Gênesis 3 nós temos um outro evento, Números 22 nós temos outro evento, onde animais exortam humanos pelos seus erros. A fala da águia aqui reflete, ao mesmo tempo, misericórdia. Deus está dizendo: olha, vai acontecer, se preparem. Deus está sendo fiel, perdão. Ele está dizendo que vai acontecer porque ele disse, mas também compaixão. Vocês ainda vão passar por isso. Mas no final do capítulo nós vamos ver, eles não se arrependem. Deus, eu preciso dizer, não deseja a morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra, ao contrário disso, Ele quer que ele se arrependa. Mas o problema não é em Deus, o problema é no ímpio, que não vai se arrepender. E aí, o que acontece é que essa águia vai mostrar para o mundo que o aviso foi dado pela igreja. O aviso está sendo dado pela águia. Mas o ímpio preferirá morrer no seu pecado do que se arrepender. E aí a expressão dos que moram na terra nos mostram o que virá sobre esses que ficarem. Quero terminar no tempo aplicações sobre esta unidade. Primeiro, esta unidade nos apresenta o desastroso fim dos tempos para os adversários da cruz. Meu irmão, você que me assiste, você que está aqui, se o desastre que está aqui narrado não te causar nenhum tipo de desespero por se livrar disso aqui, o seu coração é tão duro como a Bíblia diz que você é, e você merece isso aqui. Porque a Bíblia está anunciando o que vai acontecer com o ímpio, mas o ímpio prefere ficar na dureza do seu coração. Essa unidade mostra o fim dos adversários da cruz. Segundo, o texto nos apresenta a sequência de tormentos que provarão, os que não acreditam, que cairão sobre aqueles que ironizam e desprezam a mensagem da cruz. A unidade nos mostra como Deus é misericordioso, porque Ele poupa o ímpio, mesmo diante do seu juízo, esperando dele, ou mostrando a ele, sua misericórdia. Mas Deus jamais deixará impune o culpado. E por fim, esta unidade nos convida a buscar um arrependimento imediato, a fim de fugirmos de tão grande punição final. Lembrando, cristãos não passarão por isso, mas você que é ímpio, ouvindo esta mensagem, você deveria se ajoelhar agora e: Senhor, me poupa disso que vai vir, porque vai acontecer, tudo está sinalizando para lá. No final será tarde demais, não haverá segunda chance para você. Vamos orar e logo após eu quero convidar a Sofia, que ela tem um recado aqui para toda a igreja. Senhor, fala com a tua igreja ainda no dia de hoje sobre a beleza do fim. O texto de hoje nos apontou tua fidelidade em cumprir os teus decretos, os teus juízos. Nenhum culpado ficará impune da sua injustiça, mas nenhum dos teus justificados sofrerá juntamente com o ímpio. E obrigado porque esse texto mostra como seremos salvos de tamanha destruição que virá sobre o mundo.
mas ao mesmo tempo alerta esse mundo caído, as dores que eles sofrerão por não se curvarem diante do Rei dos Reis. O Senhor usará o próprio mundo, a própria criação, para trazer juízo ao teu comando, ao homem pecador. Pedimos que o Senhor nos poupe disso, como tua igreja, mas também que o Senhor mostre a esse mundo a veracidade das tuas palavras, que isso aconteça e que nós possamos um dia saber que o fim veio da forma como o Senhor narrou, para mostrar que o Senhor é verdadeiro, justo e poderoso. Obrigado por esse ensinamento que nos mostra que devemos aproveitar a vida aqui, como o Senhor nos deu, porque um dia isso sofrerá mudanças catastróficas. E isso nos levará também a orar pela conversão do ímpio, para que nenhum dos nossos parentes, familiares, vizinhos, pessoas que amamos, passe por isso aqui. Esse texto nos leva a evangelizar os perdidos e a convidá-los ao arrependimento sincero diante do Senhor. É assim que nós desejamos entender Apocalipse, aplicando hoje para nós. E hoje esse texto nos convida a mostrar a justiça de Cristo, a urgência do arrependimento, da conversão e a veracidade dos teus decretos. O Senhor é fiel e justo, fará tudo conforme a tua vontade. Mas o Senhor tem dado chances para o ímpio hoje arrepender-se dos seus pecados em Cristo Jesus. Nos usa como instrumentos disso. Faz com que a nossa vida aqui, olhando para o Apocalipse, seja uma vida de evangelização e anúncio da tua verdade. É assim que cremos, pedimos e oramos em nome de Jesus.